Boa noite. Hoje teremos uma palestra sobre infraestrutura de transporte com Éder Toshio. Ele tem uma experiência vasta, é engenheiro civil pela Poli, trabalhou com infra de transportes no Panamá, República Dominicana, Peru, tem vários projetos na área e vai apresentar os projetos e as experiências dele. Então, boa palestra a todos. Boa tarde. Cidade, obrigado pelo convite aí, agradecer a oportunidade. Como eu faço para... Eu tenho que ficar explicando isso? Eu posso... Não, eu posso... Não, não. Ah, é? Vou fazer rapidamente uma apresentação sobre mim. Na verdade, eu sou o proprietário dessa empresa, a Dedman Engenharia. Ela faz projetos de estruturas, né, a gente fez, por exemplo, coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente fez, por exemplo, o projeto estrutural lá da estação Vila Prudente, várias das obras do Rodonel Norte, essa aqui aquelas alças lá do Itaquerão, a gente também fez um projeto deles lá, mas como a Ana falou, eu também fui coordenador de projeto, de vários projetos de infraestrutura, né? Fiz a Interoceânica Panamá-Colón, lá no Panamá. Fiz a Interoceânica também, aquela do Peru. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Também na República Dominicana, participei de vários projetos lá também. E estou aí há 20 anos aí no mercado, trabalhando com engenharia. Então a Dedman foi fundada em 97, eu tive experiência, trabalhei na Mafei, trabalhei na UTEC, IEM, Senec, VTEC, Geométrica, Transerver, tenho uma experiência aí bastante longa aí. Tá? Outros exemplos que nós fizemos também Céu Cafezal e o Danel já falei, e Itaquerão já falei. Mondotrilho também, já citei. E o tema que eu quero abordar principalmente aí, tudo bem, dentro do assunto de infraestrutura de transportes, eu imagino que vocês devam estar, não sei, vocês estão em que ano? Vocês estão em terceiro, quarto, quinto ano? Quinto ano, é isso? Tem um oitavo aqui também. Tem oitavo? Isso é. Bom, eu imagino que vocês tenham entrado no mercado na universidade, na época em que a engenharia estava bombando, estava todo mundo, faltava empregado, você se formava e já tinha gente lutando para te contratar, e de repente vocês estão saindo num mercado totalmente diferente, num cenário completamente diferente. Então, na verdade, eu vou falar, todo mundo fala de infraestrutura, aquela apresentação que todo mundo já está cansado de, vocês vão achar em vários lugares, todo mundo vai falar as mesmas coisas. Mas eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente. Eu vou dar um enfoque tentando mostrar um pouquinho mais de otimismo nesse cenário que está o mercado hoje em dia. Por isso que eu coloquei aqui um título um pouquinho diferente, que é Desafio do Profissional de Engenharia na Infraestrutura de Transporte no País em Crise. Para isso, se vocês me permitirem, eu vou gastar uns minutinhos falando da minha experiência de vida. Porque eu acho que a grande diferença entre eu que estou aqui e vocês que estão aqui, na verdade, só tem uma. Eu estou há 20 anos trabalhando, mas eu estava no mesmo lugar que vocês. Então, a única coisa que eu posso agregar de valor, eu acho, para vocês, não é informações do que é infraestrutura, do que é não sei o quê, porque isso o Google traz todas as informações. Mas o que eu posso agregar, acho que o mais importante é a minha experiência, é o que aconteceu comigo nesses 20 anos de vida. Então, eu vou aproveitar esse grafiquinho aqui para mostrar rapidamente o que tem acontecido. Né? Isso aqui é a variação do PIB ao longo dos anos no Brasil. Né? Então, a gente tem aqui, depois aqui da década de 80, a gente tem, na verdade, quase que ciclicamente, a gente tem crises. Né? Teve aqui em 80 e pouco, 89 para 90, no fim, chegando em 2000, aqui teve também, não lembro o que foi isso aqui, mas, bom, e agora essa que nós estamos vivendo agora. A primeira coisa que eu digo assim, da minha experiência, de todas que eu vivi aqui desde 90 e pouco aqui, essa é a pior. Não tem outra, nunca vi acontecer uma baixa tão grande no mercado como está acontecendo agora. Mas, uma coisa positiva que eu queria já mostrar nesse primeiro quadro aqui, isso é cíclico. Então, a gente vai bater crise,
mas a gente vai ter, vamos voltar de novo, vamos crescer de novo, esse momento vai passar. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu queria que vocês enxergassem, né? Porque a sensação que dá para quem está se formando é: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais emprego, estou lascado, eu escolhi a profissão errada, eu vou ter que largar tudo, vou largar a faculdade, vou começar outra faculdade, vou abrir um food truck, sei lá o quê, que foi exatamente o que aconteceu comigo, por isso que eu falei aqui um pouquinho, vou passar da minha experiência. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu me formei aqui em 96 nessa crise. Eu saí, me formei, eu tinha me formado na melhor universidade da América Latina, que é a Escola Politécnica. Estava trabalhando com uma FEI, que era o maior especialista do Brasil de Tunis. Estava fazendo mestrado na Escola Politécnica também, que de novo é a melhor universidade, lá. Ou seja, eu fiz tudo que o pessoal falou que era para fazer. Pô, eu fui na melhor faculdade, melhor mestrado, melhor profissional. Pô, eu achei que eu estava fazendo tudo certo. E de repente, você pode ir para casa. Como assim pode ir para casa? O que está acontecendo? Não é possível, eu fiz tudo certo, eu fiz a melhor faculdade, estou fazendo as melhores coisas, estou me tornando ultra especialista aqui em Tunis, né? E o que aconteceu? Aí nesse momento eu pensei exatamente isso, falei: putz, vou largar tudo, vou largar engenharia, vou fazer curso de administração, porque todo mundo vai, vou abrir um site na internet, porque naquela época abrir site na internet é o que dava dinheiro, tinha um monte de gente ficando rico com isso. Não, vou mexer com a internet, não sei o que, falei: putz. Só que, por sorte naquela época, por que eu estou aqui ainda hoje? Né? Por sorte naquela época eu contratei um consultor de carreira. Hoje em dia tem o chamado coach, né? Naquela época eu chamava consultor de carreira, mas na verdade é a mesma coisa. Gastei uma grana, mas que eu não tinha, ficando desempregado, mas ele me deu excelentes conselhos. E um dos conselhos que ele me deu foi o seguinte: ele me contou a história do urso panda. Ele falou: o urso panda ele tem a seguinte característica: ele só come folha de bambu. Então ele come folha de bambu, passa o dia inteiro comendo folha de bambu. Ele só come isso. Só que tem um ciclo no bambu que a cada 50 anos ou 52 anos, bambu, ela pode dizer se eu estou mentindo, o bambu é tudo clone. O bambu não é pai e filho, é tudo clone. Ele clona e é tudo, na verdade, um indivíduo só, tudo clonado, não é isso? E aí, quando eles morrem todos de uma vez. Quando morrem todos de uma vez, o urso panda morre junto. Então, por quê? Porque como não tem mais bambu, o bambu ele solta uma semente, quando ele solta a semente ele morre tudo de uma vez, e até aquela semente germinar e coisa e tal, os pandas também morrem juntos. Então, o primeiro ensinamento que ele me deu foi o seguinte: ele falou: você escolheu engenharia. Dentro de engenharia você escolheu engenharia civil. Dentro de engenharia civil você escolheu engenharia de estruturas. Dentro de estruturas você escolheu engenharia de estruturas de infraestrutura, né? E dentro de infraestrutura você escolheu túneis. Então você era o especialista do especialista do especialista do especialista do especialista. Né? Túnel, um ente privado, uma fábrica não constrói túnel. Né? Quem fabrica túnel é o governo. Então, a partir do momento que o governo fechou a torneira, acabou o serviço para mim. Né? E aí realmente abriu um pouco a minha mente, eu fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com pontes, com vibração, com acessibilidade para o deficiente físico, eu acabei abrindo mais o leque. Né? Não estou dizendo que, conselho certo para mim, estou dizendo que é o que vai servir para vocês, mas esse já é um ponto de atenção. Né? Acho que a diversificação é um negócio importante. Foi importante para mim, não sei se é o que vai resolver para vocês, mas tem que ficar atento se você não está virando um comedor de bambu, um comedor de folha de bambu. Né? Você tem que ter espaço na sua formação, na sua formação profissional, né? no seu plano de carreira, para ter um pouco mais de diversificação. Então essa foi uma das coisas que eu passei. Só que também naquele mesmo momento também, uma outra coisa que me falaram foi o seguinte: nós estamos aqui. Lógico, não dá, eu tinha acabado de me formar, eu não enxergava nada que estava para trás, porque eu era um alienado total, e não enxergava nada que estava para frente, eu só via isso aqui. Né? Então eu imagino que grande parte de vocês esteja mais ou menos na mesma situação, vocês só estão enxergando isso aqui. Mas o que me falaram foi o seguinte:
Dentro da minha turma de escola, o que aconteceu? A gente entra lá em 120 alunos por turno. Aí, lógico, tem alguns que desistem, coisa e tal, se formam lá uns 90, 100, 100 e pouco. Dentro dos 100 e pouco, acho que 4 foram para a área de projetos. Acho que uns 20 ficaram na área de engenharia e os outros restantes, outros 100 e pouco lá, foram para trabalhar em banco, foram trabalhar em indústria, na área administrativa de indústria, ou seja, saíram totalmente da área. Isso é uma outra dica que eu queria colocar. A engenharia civil, você é engenharia civil, né? Que eu estou falando aqui. Petróleo, produção, mecânica. Tem várias engenharias. Tá, mas, bom, eu posso falar de engenharia civil, mas eu imagino que as outras engenharias também são assim. Mas a engenharia, a formação que é dada para o engenheiro é uma formação bastante ampla. Então, também tem essa possibilidade. Você pode não só ficar pensando, como eu fiz naquela época, putz, deixa eu ver se tem no jornal engenheiro, engenheiro tem. Agora deixa eu ver dentro de engenheiro se tem engenheiro de estruturas. Tem. Putz, não tem. Estrutura de túnel, não tem. Então, abrir também esse leque também. Vocês podem e têm condições e têm formação para trabalhar em área administrativa, trabalhar em indústria. Eu tenho colegas meus que foram trabalhar no Itaú, foram trabalhar com finanças, com mercado de capitais, com um dos meus colegas que assim, hoje está melhor, bem sucedido, foi trabalhar na Alcoa, na área administrativa, na área de gestão da Alcoa, e a formação dele é a formação de engenharia civil. Então já é a primeira abertura de leque que vocês podem pensar, já é nesse momento aí, quer dizer, você se formou, não é só na seção de engenharia, não é só na seção de engenharia civil, de engenharia mecânica, de elétrica, você pode achar uma posição, você pode achar posição em outras áreas também. Mas voltando aqui à minha história, né? Quer dizer, dentro da minha turma de 100 e poucos, só 4 foram para projeto. E aí o que aconteceu? Quer dizer, o que me falaram? Assim, quando o mercado aquecer, o mercado vai precisar de gente. Só que precisando de gente, o que vai acontecer? Só vai ter 4 daquela turma lá. E só vai ter 4 da outra, e 5 da anterior, e 6 da anterior. E aí você vai ficar super valorizado. E de fato, por isso que eu digo, o importante que eu posso trazer aqui é a minha experiência. De fato, eu vivi isso, eu passei por isso. Eu formei aqui, só eu e mais 3 pessoas ficaram em projeto. Quando começou a subir aqui, eu fui super valorizado. Fui super valorizado em tudo quanto é coisa que você imaginar. Em benefícios, em salário, em posição. Eu com 4 a 5 anos de formado, já era supervisor civil. Era júnior ainda? Então, mas era júnior, mas eu já tinha assumido um cargo de supervisor civil dentro do Senec. Então eu já fazia a supervisão da área de arquitetura, a infraestrutura de pavimentação, sinalização, drenagem, instalação hidráulica, estação elétrica. Quer dizer, eu já assumi uma posição de carreira muito acima do que normalmente uma pessoa normal assumiria com aquele tempo de carreira. Por quê? Porque não tinha opção. Ou tinha o velhão lá, o velhão que se formou aqui, que ele não ia querer ser supervisor, ele já era gerente, já era sei lá o quê. Ou tinha um monte de recém-formado que estava entrando na faculdade aqui e estava se formando aqui. Ou é velho demais, ou não. Exatamente. Então naquela faixa de idade não tinha mais ninguém. Por quê? Porque não tinha emprego nesse momento, que é o que vocês estão vivendo agora. Né? De novo, não vai ter emprego aqui, então o que vai acontecer? Um monte de gente vai sair da área, um monte de gente cada um vai para um caminho. Os que ficarem, quando acontecer isso aqui, com certeza vão colher os frutos, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu, nesse período aqui, nadei de braçada, me dei super bem, tanto é que eu consegui chegar ao ponto de criar a minha própria empresa e coisa e tal. Né? E eu vejo o seguinte, que isso aqui está acontecendo de novo, e a minha visão do negócio é que se eu passar por isso aqui de novo, na próxima levantada eu vou estar mais valorizado ainda. Porque mais gente, vai ter menos gente no mercado ainda, porque tem várias pessoas agora da minha idade, né, daqueles 4 lá que restaram, alguns vão acabar desistindo também, mas quando vier o aquecimento novamente, eu vou ser valorizado porque eu sou o que aguentei ficar.
essas duas mensagens aí. Quer dizer, uma que se vocês conseguirem passar por isso, os que ficarem vão ser valorizados com certeza. E também que você pode ser também aquele que não precisa ser o durão, né? Você pode também sair e passar para outra área. Tá? Mas aí, eu não sei se isso aqui eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu achei importante, eu queria colocar essa mensagem, porque mais pelo momento, mais para ser uma coisa atual o que eu estou falando. Né? E aí, na sequência, eu vou falar agora do tema, mas sempre tudo que eu falar aqui, eu vou, como eu disse, é um assunto que tudo que vocês vão ver em vários. Se assistirem 10 palestras de transporte, vai ter umas 6 que vai falar mais ou menos as mesmas coisas. Mas eu vou tentar focar numa posição diferente, tentar focar num modo de enxergar mais positivo, mais otimista, que é o que eu normalmente sou, se você puder passar. Isso aqui é o que está, como é que está o cenário de investimentos em infraestrutura. E os dados são um pouco desatualizados, mas eu acho até bom ficar desatualizado, porque se a gente entrar em 2010, 2017, a gente vai acabar entrando numa discussão de esquerda, direita, blá blá blá, eu não quero entrar nisso. Então, é até bom que fique aqui até em 2004, que a gente não entra nessa briga política aí. Mas a tendência que a gente observa é a seguinte: em infraestrutura, na década de 80 foi investido 2%, na década de 90 era 97% do PIB, em 2004 73% do PIB. Ou seja, o PIB está crescendo, mas o investimento não está acompanhando o crescimento do PIB. Né? Em infraestrutura de transporte, o cenário é a mesma coisa, né? Vai de 0,7 na década de 90, 0,2 para 80, 0,2 para a década de 90, 0,18 até 2004. Tá? Eu sei que depois disso tiveram uns PACs aí, coisa e tal, e tivemos novos investimentos, mas eu não tenho esses números desta forma, esmiuçados dessa forma para colocar. Mas o resultado disso, aí, vou passar o slide, é isso aqui. Isso aqui é um mapa do IBGE mostrando como é que está a nossa rede. Essa aqui é hidroviária, o vermelho é rodoviária e o preto é ferroviária do Brasil. Né? Olhando assim, parece que é bastante, mas na verdade é muito pouco. Se você. Bom, acho que é mais fácil comparar com outros países, por isso eu coloquei um outro slide. Vamos passar esse aqui. Esse aqui é só na região sudeste, onde tem mais concentrado, né, os sistemas de transporte, né, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Mas aí vamos passar aqui. Então, isso aqui é uma comparação, por exemplo, da rede ferroviária do Brasil e uma comparação com a rede ferroviária dos Estados Unidos. Então a gente vê claramente que nós estamos assim numa defasagem tremenda, nós estamos assim muito para trás. Né? Enquanto a gente só tem um pouquinho aqui na região sudeste, aqui, um pouquinho aqui para escoar aqui, talvez aqui o resto do Brasil está completamente assim descoberto. Né? Os Estados Unidos, em 2006, de novo, são dados atualizados, porque aqui já tem umas ferrovias que foram criadas aqui para Vale e tal. Mas mesmo assim, não chega. É mais para a gente ter um impacto assim, da imagem, para a gente ver como nós estamos para trás nesse cenário de transporte ferroviário. Se puder passar. Eu coloquei aqui por acaso também, mas não ficou muito bom, não dá para enxergar muito bem, mas. Isso aqui é Europa também, né? Só para comparar também. Eu tentei colocar mais ou menos em escala aqui. Aqui os cinzinhas são linhas ferroviárias também, mas dá para ver também que claramente que nós estamos bem diferente aí da linha ferroviária na Europa. Esse aqui, na verdade, isso aqui é uma comparação de mais países, né? Isso aqui é uma rede ferroviária do Brasil, China, Estados Unidos eu tinha mostrado, e na Rússia. Ou seja, nós não estamos para trás porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. Né? Nós estamos para trás porque nós estamos para trás mesmo de tudo quanto é lugar. Estamos para trás da China, estamos para trás de tudo quanto é lugar. Não tem muito interesse do Estado, né? Assim, o país em investir em ferrovias. Isso tudo é consequência daquele primeiro slide. Né? Os investimentos
não vem acompanhando o crescimento do PIB, né? E o resultado é isso, você não tem investimento, nós não temos. Né? A gente preferiu gastar em outras coisas, né? Em vez de gastar em infraestrutura, e aí deu nisso. Essa aqui é uma outra forma de comparar, só que agora não só com ferrovias. Aqui tem rodovia, dutovia e hidrovia. Todo mundo conhece aqui quais são o que é cada coisa, né? Rodovia, rua, estrada, né? Ferrovia, trem. Dutovia são dutos, né? Tem o gasoduto, essas coisas, transporte por duto. E hidrovia é por rios e mar, né? Aí aqui tem uma comparação só dos BRICS, que teoricamente são os países que, entre aspas, estariam competindo com a gente, né, que são os países em desenvolvimento, China, Índia e Rússia, e uma comparação ali com os países já desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Né. E de novo a gente vê que a gente perde em tudo aqui. Né. Se você der um clique só, eu fiz aqui uma continha só para a gente ver o quanto que dá se eu dividir esse número por esse, porque isso aqui na verdade é a área e isso aqui é a extensão. Então, fica meio desproporcional quando você compara um país pequeno com um país grande, só quilômetros de rodovia não dá para... Apesar de que mesmo sendo bem menor do que a Índia dá literalmente de 10 aqui na gente. Aqui. Mas quando você pega um índice, você vê realmente que nós estamos... Isso porque rodovia, teoricamente, é o nosso principal meio de transporte. É o que nós temos de mais forte. Nós temos de mais forte a rodovia, mesmo assim a gente apanha de todos os BRICS aqui, né? A gente tem 25 mil quilômetros a cada 1 milhão de quilômetros quadrados de rodovia, enquanto a China tem 165, a Índia 523 e a Rússia 45. E se for comparar lá com os Estados Unidos, então, putz, tem chance. Lá tem 480 mil quilômetros de rodovia para cada 1 milhão de metros quadrados. Isso aqui vai dar mais um. Ferrovia também. Aí nós, quer dizer, como eu disse, né, rodovia é o nosso forte, né? Ferrovia, então, nem se fala, né? A gente tem 3,4 mil quilômetros de ferrovia para cada milhão de quilômetros quadrados, enquanto a China tem 9, a Índia tem 21, a Rússia 5,1, os Estados Unidos 24,7. O Canadá está ali, está próximo, mas tem que lembrar que o Canadá ele tem uma boa parte congelada lá, que não dá para fazer muita coisa também. Vou dar mais atenção. Dutovia, também nós estamos na mesma coisa, né? Enquanto a gente está com 2,2, a China está com 9, a Índia está com 11,7, Rússia 15,2 e os Estados Unidos 244. E mais uma hidrovia. Hidrovia que deveria ser o nosso... Putz, que a gente tem um potencial enorme, aqui tem rio pra caramba, tem costa pra caramba, tem praia pra caramba. As grandes cidades estão todas na praia, todas as grandes capitais estão perto da praia. Mas mesmo assim, você vê, a gente está aqui com 1,6, enquanto a infraestrutura de transporte no país. Isso aqui é uma distribuição dos modais. Como é que está distribuído os modais de transporte na comparação entre os outros países, esses outros dois do mundo, né? China e a União Europeia. Né? Aqui a gente vê que nós estamos com grande parte do nosso sistema de transporte está em cima do rodoviário. Quase tudo é transportado por rodovia. Tem algumas distorções e tem alguns problemas que eu vou tratar mais para frente do fato de a gente ter tomado essa decisão. Tem alguns motivos, tem aspectos militares e coisa e tal, mas tem também o fato do Brasil ser mais ou menos, tirando a costa, o Brasil é mais ou menos plano, mas isso tem algumas consequências que depois eu vou passar mais para frente. Mas você vê que é bem diferente a distribuição da forma de transporte no Brasil quando você compara com outros países do mundo. A gente tem quase 70% de rodovia, menos de 20% aqui de ferrovia, e o resto aí não dá 15%. Hidrovia, que deveria ser forte, ele não dá nem 10%. Então esse é um primeiro aspecto, provavelmente sim. O que seria a cabotagem? Cabotagem Putz, agora eu me confundi aqui. Se eu não me engano, a cabotagem é quando você
meio de transporte para outro. Você sai de um sistema e vai para o outro. Uma dos números que a gente tem que observar quando a gente analisa aquele primeiro gráfico, o gráfico anterior, é o seguinte, é o custo, né? Com 5 litros de combustível para carregar 1 tonelada de material, na hidrovia a gente anda 500 km. Na ferrovia a gente anda 333 km. E na rodovia a gente anda 100 km. Bom, no aéreo 6,6 km. Então o que acontece? O sistema, o custo por tonelada quilômetro, ele acaba sendo mais caro aqui do que aqui. Você fala, mas então não é para usar sistema rodoviário? Não, cada um tem a sua característica e cada um tem a sua aplicação. Tá? O sistema hidroviário ele tem a desvantagem de ser um pouco mais lento. Então ele é muito bom para transportar produtos de baixo valor, né, e que o tempo de transporte não é tão crucial assim. Né? Enquanto que isso aqui ele é mais rápido. Então, eletrônicos, produto de fabricação e coisa e tal, faz sentido você transportar isso aqui. O problema é que o Brasil não é. O Brasil tem grande parte da sua produção mais no commodities do que nos materiais mais caros, digamos assim. Então a gente produz muito agronegócio, soja, carnes e tal. Então nós temos um problema, na verdade, na nossa distribuição de modal. Mas isso que eu estou falando, como eu disse, todo mundo vai falar isso aí, você já ouviu, então nem vou entrar muito nesse mérito aí, vou falar superficialmente. Se puder. Então, essa é a coisa que eu estava falando da participação. Dependendo do tipo de material, o transporte ele passa a ter um peso maior ou menor. É lógico, porque se você está carregando um eletrônico, né, você carrega um chip e o chip vale, sei lá, R$2.000. Então o transporte do negócio desaparece. Né? Só que, por exemplo, para o agronegócio, para você carregar soja, 1 tonelada de soja, você vai carregar um valor muito pequeno num volume muito grande. Então o que acontece? A participação do custo do transporte e armazenagem em estoque, ele acaba sendo cada vez maior quanto menor é o valor do produto. Dá para entender isso? Faz sentido, né? Só que olha só, agronegócio, papel e celulose, a gente tem muito do nosso PIB em cima desses itens aqui. E exatamente em cima dele que o transporte é importante. Então, por exemplo, qual é o resultado disso aqui? Aqui é para produzir 1 tonelada de grão nos Estados Unidos, Mato Grosso, Paraná e Argentina. Se não me engano é soja. Mas o que importa é esses números aqui, não isso aqui. Então, em Illinois aqui, a produção ela perde para o Brasil, Mato Grosso, Paraná e Argentina. Ele custa $203, enquanto no Mato Grosso custa 170, no Paraná 145 e na Argentina 158. Só que o que acontece aqui, ó, no custo total, a tonelada de grão lá sai $241, enquanto no Brasil, no Mato Grosso 329, no Paraná 270 e na Argentina 258. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Justamente por causa dos custos de transporte. Então, a gente produz o grão mais barato, só que não consegue vender mais barato do que o americano produz. A gente tem que vender mais caro. Por quê? Porque isso aqui está fazendo com que o custo aumente. Eu não tenho controle do tempo aqui. Uns 20 e poucos minutos. Tá. Bom, então, vamos seguir. Aí, tudo que eu falei até agora foi em relação ao transporte de produtos, material e coisa e tal. Né? Eu tenho uma pincelada aqui, mas tudo aquilo que eu falei lá vai, entre aspas, vai se repetir também quando a gente fala de transporte urbano. Né? Porque
porque como o assunto é infraestrutura de transporte, também achei que podia falar um pouquinho de transporte urbano. Né? Isso aqui é um comparativo entre a malha metroviária de várias capitais aí. Né? Então, São Paulo está aqui, nós temos 74 quilômetros. Não sei se vocês andam muito pelo Brasil, mas São Paulo é no Brasil o lugar que tem o melhor malha metroviária, acredite se quiser. E olha, o melhor do Brasil é isso aqui. E olha a comparação com os outros países. Né? Pequim, 442 km de metrô. Londres, Londres é bem menor do que São Paulo, né? Tem 402 km. Nova York, 368 km. Moscou, 309 km. Acho que, se não me engano, Tóquio é mais ou menos do tamanho de São Paulo. Mas tem 304 km de metrô. Então, mais uma vez, mostrando aqui que nós estamos assim, muito para trás. E aí, isso aqui é França, covardia, né? Não dá nem para falar, né? Esquece. Tem como comparar. Então pode seguir. E esse aqui é o resultado daquele negócio do investimento que eu falei lá no começo. Isso aqui é um comparativo de Rio de Janeiro e Xangai, de 1993 até 2013. Em 1993, o Rio de Janeiro tinha esta linha aqui, mas esta linha aqui. Eu não consigo ler aqui, também não conheço o Rio de Janeiro o suficiente para falar que linha que é. E o Xangai tinha 0 de metrô. Em 2013, o Rio de Janeiro ampliou 5 estações. Xangai virou aquele negócio ali. Então, de novo, né, é impressionante como nós ficamos para trás aí ao longo desses anos todos aí. Isso aqui é uma comparação bem interessante também. Isso aqui é o seguinte, isso aqui são cidades. Só que isso aqui é um país. Se você somar todo o metrô do Brasil inteirinho, ainda assim a gente fica em 5º lugar quando você faz um critério de comparação de cidades. E Xangai, Londres, Nova York e Tóquio tem mais metrô, é uma cidade, a cidade de Londres, a cidade de Xangai, a cidade de Nova York, a cidade de Tóquio tem mais metrô do que o Brasil inteirinho, somando todas as cidades do Brasil. Eu até me impressionei com esse número aqui, porque eu achei que São Paulo tinha 70 e pouco, o Rio de Janeiro mais uns, eu pensei que ia dar uns 200, mas até que deve ter Fortaleza, Salvador, chegou nesse número aí. Mas é impressionante como nós estamos para trás, né? Paris, França, Cidade do México. Uma comparação interessante também, a Cidade do México começou a desenvolver o metrô deles mais ou menos no mesmo período que São Paulo começou. E a Cidade do México hoje tem 226 km, enquanto nós ficamos ainda com 70 e poucos km. E Cidade do México é mais ou menos do tamanho de São Paulo também. Bom, aí eu comecei a palestra falando que eu ia trazer uma mensagem otimista, né? Mas eu só meti o pau no nosso sistema, só falei que nós estamos lascados, só falei que nós estamos ferrados. Mas, na verdade, onde está o otimismo nisso? Né? É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Né? Para o cara que está olhando o copo meio vazio, ele vai falar, pô, o investimento está caindo, e está caindo mesmo. Né? Nosso sistema é caro, né? É ineficiente, ele é mal distribuído dentro dos modais, ele tem uma baixa competitividade e o PIB do Brasil está caindo, ou esteve caindo nos últimos anos. Né? Mas eu, como empresário, eu prefiro olhar esse lado do copo meio cheio. Que é, primeiro, a previsão do PIB para o ano que vem já é de um PIB positivo. Então a gente vai parar pelo menos vai parar de cair. Né? Pode ser que o positivo seja 0,3, sei lá o que é 0,4, mas pelo menos a gente vai parar de cair, vai parar de ser negativo. Então a gente, na verdade, está tendo uma recuperação no PIB. E a tendência é que isso continue. E tem mais 4 outros motivos aqui que fazem com que eu acredite que a engenharia vai ser importante no Brasil nos próximos anos. Porque o Brasil necessita de investimentos, e necessita de investimentos. Ou seja, nós temos tudo para fazer aqui no Brasil. Nós temos muita coisa para fazer no Brasil, muita coisa para criar, de produzir de infraestrutura no Brasil. Né? E eu enxergo, por exemplo, que esse é um dos motivos pelos quais, por exemplo, as empresas chinesas estão vindo no Brasil, estão comprando as empresas de projeto, empresas de construção, os espanhóis estão entrando aqui também fortemente, né? Os portugueses, tem várias empresas
estrangeiras que estão vindo e investindo na engenharia no Brasil. Porque eles estão enxergando exatamente isso. Lá na Europa, não tem mais metrô para fazer, está lotado lá, não tem mais onde fazer. Vai dar para fazer mais uma estação, não tem muito o que fazer. Nos Estados Unidos, sei lá o quê, tem que fazer manutenção, etc e tal, mas aqui não. Aqui tem tudo para se fazer. Tem muita coisa para fazer de ferrovia, de rodovia, de hidrovia, melhorar os portos, tem tudo para se mexer, tudo para se investir, tudo para ser feito. Só precisa, como ele diz aqui, ter um pouquinho de intenção ou vontade de investir. Mas a minha visão é a seguinte: o Brasil não tem outra alternativa. Se ele quiser, ou se ele conseguir, uma coisa ou outra, ou se ele quiser, ou se ele conseguir crescer um pouquinho, se ele conseguir crescer um pouquinho, ele vai precisar investir em infraestrutura de transporte. Para conseguir crescer também um pouquinho, ele vai ter que investir também no fim, vai ter que investir em infraestrutura de transporte. Então, eu prefiro olhar esse lado aqui. Eu acho que esse é o lado que eu me apego. O Brasil tem ainda tudo para se fazer e tem muita coisa para ser feita ainda. Minha apresentação era isso aí. Vocês têm algum questionamento? No caso, você fala assim, o Brasil, o investimento, eu sei, de fato, precisa de um investimento rápido e, assim, ao longo do prazo vai demorar. Eu vi agora recentemente, onde passou a Bioceânica, não sei se você está sabendo dessa Bioceânica, que passou no jornal, que é a Mato Grosso do Sul. Eles vão diminuir de 10% a 12% a carga, onde teve uma comitiva de mais de 200 empresários que estavam indo, cruzando ali no Mato Grosso, sentido indo para Bolívia, sentido de pegar Argentina, Paraguai e Chile. Vai ser dividido o escoamento para 2 cidades. Então vai diminuir em torno de 10% a 12%, porque não vai mais vir para Santos a carga de soja, né? Desculpa desfocar, mas é uma novidade também, até para você. E aí eles vão criar essa Bioceânica, que vai vir para cá, vai para lá, já vai direto, já vai economizar. Outro fato é a 4ª maior ferrovia do Brasil, que no caso está sendo construída, mas que ficou faltando uma parte, acho que 2.000 quilômetros para terminar, que é que vai pegar, que está ali entre Ilhéus, e outra parte que vai sair lá e no Pará. E outra parte vai vir para o sul, outra parte também vai para a região do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. E é isso que eu vejo que acho que é interessante. Só que tem os lobbies que ainda, por exemplo, no caso de ferrovias, o Brasil ainda impacta por causa dos lobbies de caminhões e o consumo de combustível, porque as grandes, os estados alegam que vai ter uma perda de receita, né? O que eu vejo assim, okay? Você acaba tendo que entrar na área política, né? Porque eu vejo assim, realmente deve demorar um pouco para o Brasil ter dinheiro para investir. Porque a balança, quer dizer, você está gastando mais do que você ganha, do que você arrecada, e a balança não está conseguindo fechar a conta. Então, a primeira coisa que se corta, infelizmente, no Brasil é investimento. Você não consegue cortar custo fixo, funcionário, blá 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 blá. E aí o investimento, que é o que poderia ajudar a recuperar alguma coisa, poder inverter a balança em outro sentido, é o primeiro a ser cortado, que é o mais fácil a ser cortado. Então eu acho que vai demorar realmente um pouco para ter investimento público. Mas o que eu acho que pode acontecer é ter, talvez, como eu conheço bem a fundo esses exemplos que você está falando, mas muito provavelmente são investimentos ou de parceria público-privada ou privada. Né? Como, por exemplo, o caso da Vale, que construiu, ela mesma construiu vários quilômetros de ferrovias e tal. Então, o agricultor lá que está lá, não é mais aquele carinha que está na puxada lá, produz lá, toneladas lá com o trator lá, muita grana que rola lá. E eles mesmos estão sentindo necessidade de investir em portos, eu acho que pode acontecer, né, de um dessas bolinhas aqui vir pelo dinheiro do próprio investimento privado. Provavelmente isso que vai acontecer a curto prazo. Mas alguém vai ter que colocar dinheiro nisso, seja o poder privado aqui, o poder público ou o estrangeiro, que também é uma outra alternativa, fazer concessões.
construções. Que isso está pipocando para tudo quanto é lado. Talvez até uma das saídas do metrô de São Paulo seja um investimento privado externo. É porque o pessoal internacional vê assim, para nós que estamos aqui, a gente vê com dificuldade, não vai abrir oportunidades, o governo vai investir, mas para os estrangeiros eles veem como oportunidade, né? Eles veem, e aí você falou, muitas empresas de projetos estão vendendo para empresas internacionais. Né? Sim, isso está acontecendo de uma forma bastante forte. Porque também, querendo ou não, assim, por mais que não investe, mas vai chegar uma hora que vai ser obrigado a investir. Porque vai como uma bexiga, vai inflando, vai inflando. Vai precisar da logística, do transporte, tudo, e ele vai ser obrigado a investir nisso. Né? Tudo isso que eu falei, na verdade, é o seguinte: existe uma demanda reprimida gigantesca para tudo quanto é coisa que você olhar. Né? Então, não é difícil você fazer uma conta de que você consiga investir e ter um retorno, porque tem um monte de cliente lá querendo andar de metrô, você tem um monte de cliente lá querendo carregar soja, você tem um monte de cliente lá querendo transportar um monte de coisa, e eles não estão tendo acesso. Sem contar que precisa de manutenção que já existe, né? Eu acho que o exemplo, permita-me, o exemplo da Petrobras, que tem investidores chineses entrando aí. A Petrobras teve uma queda financeira muito grande, por N problemas aí que a gente não vai discutir aqui, mas a dificuldade traz a oportunidade de outros. De outros países, de outros investidores que vê um volume, isso vai gerar trabalho. Só que nem a gente estava conversando também lá na empresa. Para quem vai investir, essas empresas internacionais eles fazem um planejamento a longo prazo, com 20 anos mais ou menos. Aí pega esse governo, não vou falar mal do governo, mas pega um governo que toda hora só defende interesses no momento dele, a empresa ela fica com receio de fazer um investimento. Fica. Quando ela vê todos esses problemas políticos aí, a empresa tira o pé. Mas eu estou achando, eu também passei um pouquinho por essas fases aí da década de 80, 90, o Brasil é uma senoide, ele passa por ciclo. E eu acho que o Brasil está aqui embaixo, mas está querendo levantar, eu acho. Que é isso que o Éder está explicando, né? É a necessidade de investimento que o Brasil precisa, muito carente. De transporte, de tudo, né? De tudo. Nós somos muito atrasados. Acrescentando no que você falou, que eu pego até para mim, não sei se vai ser demais, uma certa pessoa me falou assim, que independente do momento que nós vivemos, nós não ficarmos longe da engenharia, porque na hora que tiver esse pico ali, nós vamos ser valorizados mesmo. Assim. Porque assim, eu vejo assim, quando a engenharia estava em alta, todo mundo queria fazer engenharia. Agora a engenharia está embaixo, ninguém quer fazer. Só que quando subir, o povo vai querer fazer. Só que se leva 5 anos para você virar engenheiro. Então, e tem o efeito da troca do presidente. Vai ter eleição ano que vem. Quando troca o presidente, os investidores, putz, agora vai melhorar. E aí tem um efeito aí, né? Com Lula foi assim, Fernando Henrique, Collor, né? Receita inicial, mas depois... aí as empresas investem também. Você queria falar uma coisa? Com relação ao modal rodoviário, você acha que o Brasil tem investido bastante? Modal o quê? O modal rodoviário. Rodoviário? Não, você viu que nós temos muito para investir, estamos fraquíssimos. Né? A gente não tem nada, na verdade. Porque eu acredito que o Brasil é muito intervencionista, assim, ele poderia capitalizar mais os serviços, né? Deixar nas mãos das empresas privadas. Porque, por exemplo, para abastecimento de gás natural, basicamente é feito pelo Estado. Né? A gente tem as empresas, muitas poucas empresas abastecem o público de gás natural. Né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem duas, que é Comgás e Gás Brasiliano, se eu não me engano. Aí em Alagoas a gente tem Algás, Sergipe tem Sergás, entendeu? É muito Estado e pouca empresa investindo nisso. Eu acho que... o nosso modelo é muito estatal. Muito estatal, então a gente adotou nessa linha aí de que tudo tem que ser Estado, tem que ser Estado, tem que ser Estado e nós chegamos nesse resultado. É o oposto, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é o contrário. Você achou petróleo no seu quintal, sorte sua, cava, vende. O que acontece? Os estados brasileiros são muito grandes.
quando você compara com a Europa, compara com a China, onde se coloca como províncias, né? Então o que acontece? São pequenas as províncias, então o que acontece? Os estados são menores, então dá autonomia para cada governante ou para cada prefeitura, município fazer coisas mais rápidas, mais práticas. Então ele fala assim, eu preciso resolver esse problema ali, agora. É a mesma coisa você estar dentro de um condomínio e você ter autonomia, você tem um monte de gente que tem que fazer tudo, mas você depende dos outros. Não, se você tem uma coisa particular, você vai lá e faz e já era, já está tudo pronto. Aí o outro vem, conecta, já faz, já era. E fica, vai casando, tipo como fosse Lego. As pecinhas vai se encaixando. Nos Estados Unidos nós temos, parece que 56 estados, o Brasil tem 26, então é muito grande cada estado. Você cruzar Minas, por exemplo, é um estado absurdo. Cruzar a Bahia é um estado absurdo para você cruzar. É uma coisa também que, assim, aí você esbarra muito, mas deixa lá, tem povo lá, não dá problema, tipo uma coisa assim, dando esse povo, entendeu? Isso eu tive no meu estado da Bahia, por exemplo, o metrô tem mais de 30 anos, nunca sai do papel, sabe? Então, entra governo, mais governo, e o povo vai deixando, vai cobrando. Eu queria fazer uma pergunta, porque é muito interessante a sua presença aqui como empresário, com essa visão que o senhor tem, essa experiência é muito rica. Eu pergunto, o senhor teria alguma recomendação para os estudantes de engenharia? Por exemplo, para estágio, para visita à empresa? O senhor convidaria para visitar a sua empresa? Olha, empresa, estágio, assim por diante, porque ele vê o que está acontecendo, né? Isso é muita carência para nós. O senhor como empresário, esse olhar que o senhor tem, o que o senhor diria? a empresa fica de portas abertas, se você visitar, não tem problema nenhum. A empresa, ela sofreu bastante com a crise, né? Então ela reduziu bastante, ela está bem enxuta hoje, né? Ela está meio aguardando voltar ao negócio. Mas se quiser lá, um dia quiser visitar, eu não consigo receber todo mundo de uma vez. Se vocês quiserem agendar, eu posso até distribuir cartões, aí quem quiser ir lá, fica à vontade. A gente vem individualmente, eu apresento os projetos que nós fizemos, o que é o nosso trabalho, como é que é o nosso trabalho, como é que é o nosso dia a dia, né? Eu acho isso bastante rico. Eu já fiz isso algumas vezes. Antes de ter a minha empresa, eu trabalhava na Panserv, eu promovia algumas excursões, imagina assim. Eu chamava alguns grupos de alunos e fazia eles percorrerem a empresa, para entender qual que é a função de cada um, qual que é a necessidade, o que é o dia a dia nosso lá no projeto. Eu acho que a minha engenharia é ampla, né? A minha área é de projeto. Então lá você não vai ver nem bota, nem capacete, não vai ver nada. É um monte de computador e um monte de papel, né? Mas esse é o nosso dia a dia. Então, mas eu posso também, de repente, viabilizar, talvez. Eu estou participando, eu faço o acompanhamento técnico de obra do piscinão lá do PC. Se alguém tiver interesse, eu posso conversar com a gente. Que obra ela com o PC? Hã? Que lugar ela com o PC esse piscinão? Seria do Napu? Concremate? Sabe onde é o... Isso, esse mesmo. Construcar com Tanal. Eu entreguei o currículo lá, mas... É mesmo que vai pegar, isso vai servir de folha. Mas se você quiser visitar para conhecer, eu posso agendar com ele, marcar um dia da gente lá. E vocês verem uma obra ali, sim, vocês vão ver realmente trator, terra, vão ver da barro. É uma obra que dá. Quer dizer, não sei qual que é o interesse de cada um, mas... Deixa eu fazer uma pergunta. Éder, né? Isso. Qual que é a sua opinião como empresário em relação ao estágio voluntário? Mesmo se for acordado entre partes, o contrato tudo direitinho, para que depois a empresa não venha a sofrer ação. Olha, eu sou da opinião de que o que é acordado não é caro. O problema é que a justiça não enxerga dessa forma. Então, assim, eu como empresário, eu tenho bastante receio. Sim. Eu já tive gente me procurando, falando assim, putz, eu trabalho de graça para você, vou lá, só quero ver, só quero aprender, e eu tenho muito medo. Porque, infelizmente, a justiça aqui no país tem uma, assim, na minha visão, né, sei lá, tem uma tendência a ser meio Robin Hood, vou defender os fracos, oprimidos, o coitado do empregado, está sendo explorado pelo malvado, empresário, não sei o quê, e isso dificulta esse tipo de diálogo que você está falando.
cara. Eu acho que seria muito É válido útil. para os dois, Eu acho que né? seria muito interessante pro cara estar lá, mesmo que o cara esteja lá não ganhando nada, mas a experiência que ele vai adquirir talvez pode ser importante para ele no futuro. Talvez possa ser o que ele precisa para sair naquele momento em que está aquele vale lá, no momento em que começar a subida, pode ser o diferencial dele sair um passo na frente, né? Só uma pergunta, porque a gente tem outra palestra aqui daqui a pouco. Só puxando esse gancho, né? Que a sua empresa geralmente procura um estagiário ou um funcionário da sua empresa? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu tenho quanto tempo? Posso gastar 5 minutinhos aqui? 5 minutos. 5 minutos eu vou contar rapidamente. A resposta que eu sempre dou é essa daqui. É uma história que é contada em curso de administração, blá blá blá, que é o seguinte. Tinha um cara que ele era amigo, trabalhava na empresa há uns 15 anos, ele era amigo